Let's bora. Vamos que vamos. Bom, pessoal, deixa eu trazer a agenda do dia de hoje. Hoje nós temos decisão importante aí do Banco Central Europeu. O Roberto Constantino já fez uma ponderação importantíssima, tá? Bom, pessoal, é chover no molhado falar de dados hoje, né, da zona do euro, tá? De qualquer jeito, na minha visão, vai cortar, não vai ser os dados que saíram na madrugada de hoje que vão fazer com que mude, né, a decisão de cortar aí 0,25 hoje, tá? Então saíram alguns números aí da zona do euro, vamos pular os números, vamos avançar. Acho que de todos os números, né, talvez o que chama a atenção é o PMI de construção ali do Reino Unido. Lembrando, né, que o CPI do Reino Unido há 2 semanas chegou a gerar um certo estresse na curva de juros, da Europa, também assustou um pouco as treasuries, né, o gilt de 10 anos quando saiu o CPI mais forte lá no Reino Unido, chegou a abrir 10 pontos, tá, mas acho que, não muda nada em relação aí à expectativa de corte. Vendas no varejo da zona do euro abaixo do esperado, tá, era esperado um crescimento de 0,1, veio, um dado inalterado. Vendas no varejo, isso no anualizado, tá? No mensal era esperado uma queda de 0,2, caiu mais 0,5. Só dados que reforçam, né, essa perspectiva, né, de corte de juros por parte aí do Banco Central Europeu, né? Então daqui 37 minutos, eu acho que tá errado esse horário, né? Deixa eu ver. Tá certo, 37 minutos. Achei que era mais tarde. Daqui 37 minutos, então, nós vamos ter decisão de juros da zona do euro. É esperado que saia aí de 4,50 para 4,25. Deixa eu fechar esse desenho aqui. E aí, né, 9h30, dados importantes, pedido de seguro-desemprego. O anterior veio 219. O pedido de seguro-desemprego, ele tem oscilado aí entre 210 e 220, tá? Como a gente sabe que a economia americana está em pleno emprego, né, para a gente pensar em uma economia sentindo mais os efeitos, né, de um desaquecimento, como a gente viu alguns dados, né, de PMI, e que gerou, né, também essa, vamos dizer assim, esse tom amargo, né, de que a economia pode estar desacelerando junto com o PIB americano, eh, a gente precisava que esses pedidos de seguro-desemprego começassem a rodar acima de 220, porque numa economia onde você está em pleno emprego, 210, 220, né, é meio que normal você estar oscilando sem passar nenhuma projeção mais direcional de economia resiliente ou desacelerando, tá? Então, acho que se vier um número entre 210 e 220, não causa tanta surpresa, tá? Lembrando que nós vamos ter um número de pedido de seguro-desemprego 15 minutos depois da decisão do BCE, tá? E a 15 minutos antes da coletiva de imprensa pela Christine Lagarde. Então, vai ser um dado que talvez, né, como o protagonista do dia hoje seja aí o euro, né, seja a decisão da zona do euro, é um número que talvez a gente não tenha, né, tanta relevância, a não ser, né, que o número surpreenda demais ou para menos ou para mais, tá? Certo? 9h45, então, coletiva de imprensa, pós decisão aí do BCE. Importante aqui, ó. Pessoal, vocês lembram um dia que eu falei para vocês, olha, vai sair um dado, agora até colocaram 2 estrelinhas aqui, ó. Vai sair um dado, estava só com uma estrelinha, aí eu falei: "Gente, cuidado que o custo unitário da mão de obra é um dado que o Fed usa para monitorar pressão, né, no setor, de trabalho, tá, no setor de mão de obra, no mercado de trabalho. Então, cuidado com esse número também. O último que saiu chegou, né, a fazer muito preço, tá, então esperado é uma alta de 4,7, né, se confirmar um número de 4,7 de alta, ante um anterior de 0,4, já é bem ruim, tá? Se surpreender para cima, então, nem se fala, tá? Depois, 11 horas, vamos ter aí produção de veículos,
aqui interno. Não. Christine Lagarde ela vai discursar às 11h15, às 9h45 é a coletiva de imprensa, que também deve ter aí a participação dela, tá. 11h30, a Fed de Atlanta divulgando o GDP Now, que é como se fosse o nosso IBCBR aqui, né, um PIBinho, né, um indicador de PIB, tá, esperado alta de 1,8. Meio-dia e meia, leilão de títulos de curtíssimo prazo, T-bills de 4 e 8 semanas. 2h30, vamos ter aí fluxo cambial estrangeiro, só que o fluxo cambial foi divulgado ontem. Eu estou achando que é a balança comercial às 3. Esse fluxo cambial, né, foi divulgado ontem, tá? Balanço do Fed, né, prévia aí do balanço do Fed, saldo de reservas com os bancos do Federal Reserve, às 17h30, tá? Na minha visão, não tem muita relevância. O balanço sim, tá? Mas o saldo nem tanto. E aí, no final do dia, né, vamos ter dados aí do Japão importantíssimo. Por que importantíssimo? Porque Kazuo Ueda falou que analisa, né, justamente reduzir as compras de títulos de longo prazo do Japão. E grande parte do desmonte do carry trade que a gente tem visto nos últimos dias, né, é por conta, claro, né, da pressão inflacionária que especula-se que vai ganhar força no Japão e também, né, com essa retirada aí de compra de títulos de longo prazo por parte aí do Banco Central do Japão. E aí, pessoal, nós vamos ter 8h30 gastos aí do gasto doméstico do Japão. Se isso acelerar, vai, né, justamente reforçar a ideia de que essa retirada, né, de compras de títulos pode acontecer, tá bom? Então, essa é a agenda do dia. Protagonista do dia, decisão do Banco Central Europeu, esperado o corte 0,25, mas o mais importante é o que eles vão traçar, né? O mercado vai tentar buscar pistas do que será o futuro, né? Ou seja, os próximos passos do Banco Central Europeu. Eu acho, tá, que seria muito arriscado um Banco Central Europeu, de repente, contratar um cenário, né, de mais cortes, sem antes nós termos um cenário mais concreto também de corte por parte do Banco Central americano, tá? Justamente porque você teria um cenário onde o euro perderia força com mais intensidade e faria com que o dólar, né, também acelerasse uma alta, né, global, justamente por conta de você ainda ter taxas extremamente atrativas nos Estados Unidos, né, e num cenário onde você, além de cortar 0,25, cortar primeiro que o Fed, você dá sinais de que vai cortar mais, e ainda sem um Fed sinalizar nada, tá? Então eu acho que talvez nós tenhamos esse corte 0,25 e dê uma sinalizada de que vai ficar data dependente. Ao meu ver, né, o mercado, se sinalizar que vai cortar mais, né, e num curto espaço de tempo até antes do Fed, o mercado pode fazer com que o dólar empine, tá bom? Com que o dólar suba, beleza? Então vamos lá. Vamos para o nosso overview de mercado. Bom, bolsa americana levemente positiva. Nvidia ontem, né, bateu mais um recorde. S&P 500 hoje sobe 0,01 aí na pré-abertura. Nasdaq 0,10. Dow Jones recua 0,06. Russell 0,38 de queda. Índices emergentes 1,61 de alta. VIX 0,79 de alta. 12,73 pontos. Baixo, né? Bolsas na Europa já trada, né, praticamente, aí já precifica praticamente o corte de juros por parte do Banco Central Europeu, anima as bolsas por lá. Estoque 50 sobe 0,75, Paris 0,54, Londres 0,40, o DAX da Alemanha 0,79, Madrid 0,47, Itália 0,68. Na Ásia, nós temos um CSI 300 com uma queda de 0,07, o SEC composto com uma queda de 0,54, ainda, né, temendo os efeitos dos últimos dados do PIB americano, temendo também a possibilidade de um desaquecimento mais intenso e que poderia fazer com que o preço das commodities desacelerasse, né, em relação a preço, né, ou seja, o preço recuasse com mais intensidade. Então tem uma dificuldade, né, em digerir
esses dados recentes de atividade nos Estados Unidos, né, e trabalha levemente em queda. O índice Hang de Hong Kong sobe 0,28, também animado com algumas techs, né, ações de tecnologia por lá. O índice Kospi de Seul fechado, não funcionou, tá feriado em Seul. O Nikkei 0,55 de alta, e o Nifty 50 0,89, acalmando aí depois dos últimos dias, né, da semana, né, no começo da semana contratando muita volatilidade, e hoje acalma um pouco com uma alta aí de 0,89, segue uma aderência, né, um mercado de melhora que nós temos se desenhando aí praticamente na Europa. E por falar de cenário de melhora na Europa, lembre-se, né, já comentei isso algumas vezes, nós temos, nós temos uma aderência, né, muito boa ao cenário, ao pré-mercado, europeu. Então, caso, né, nós tenhamos uma abertura, vai ter números importantes, mas caso nós tenhamos uma abertura tranquila, a tendência é que nós tenhamos até uma recuperação do índice, mas de novo, né, pessoal, é uma recuperação pontual, é uma recuperação, muitas vezes que por você estar às vésperas desse vencimento, pode ficar um pouco contida, tá? É muito importante, nós vamos falar isso quando chegar nos contratos em aberto, mas tenham isso em mente, tá? Semana que vem é o vencimento desse contrato do índice futuro, e aí, né, é esse o ponto que pode fazer até com que essa aderência que nós falamos bastante aqui, de que ela acontece com muita frequência, né, de você ter uma aderência melhor a uma abertura, de pior ou de melhora na Europa, hoje, especificamente com o cenário de melhora, pode ficar um pouco mais contida por conta desse vencimento, tá? Bom, curva de juros aqui vai ficar na dependência, vai ter bastante diretor do Banco Central falando hoje, vai ficar na dependência dessas falas, vai gerar muito headline. Taxa de juros global levemente para cima, só que, tá? Só que eu acho, né, que a curva de juros aqui já está começando a ficar num patamar onde não conversa muito com o que nós temos de parâmetros de política monetária. Ou seja, nós temos um mercado de juros que treina talvez muito mais o técnico, ou seja, você pode estar tendo alguns stops, tá? Do que propriamente imaginar ou traçar, né, essa curva de juros em relação aos próximos passos do Banco Central. Um exemplo, nós estaríamos falando, né, que o BC estaria iminente aí de voltar a subir juros, tá? Então, cuidado, né, que provavelmente o técnico aqui está falando mais alto, o Stops está falando mais alto, e não está conversando muito com condução aí de política monetária, tá? Então pode ser que nós tenhamos aí uma certa irracionalidade nos movimentos dos juros aqui, e sem falar, né, numa não aderência ao externo, tá? Bom, curva de juros global, temos o 10 anos da Alemanha, 1,36 de alta, França, 1,17 de alta, Gilt de 10 anos 0 a 0, Itália 0,50 de alta, Treasuries, temos 2 anos 0,44 de alta, 5 anos 0,61 de alta, 10 anos 0,72 de alta. Na margem aí, a curva de juros global puxa aí 3 pontinhos, tá? 10 anos estacionado nos 4,30 e vai ficar mesmo na dependência aí do payroll, né? Dados de mercado de trabalho amanhã. Bom, moedas, câmbio, DXY 0,05 de alta, o dólar frente ao peso mexicano, mais um dia aí trabalhando em alta, 0,29 de alta, dólar frente ao rand sul-africano, 0,38 de alta. Lembra, tá, pessoal? Nós estamos falando que está ocorrendo desmontes de carry trade, tá? E se está tendo desmonte de carry trade, é natural que nós tenhamos algumas economias emergentes com as suas moedas perdendo valor frente ao dólar, tá? Então nós temos aí dólar frente ao mexicano e ao rand sul-africano trabalhando em alta. Porém, frente a algumas moedas exportadoras de commodities, um cenário mais tranquilo. Dólar frente ao dólar canadense 0,01 de alta, que é quase 0 a 0. Dólar frente ao dólar australiano 0,14 de alta. E frente ao kiwi neozelandês 0,19 de alta. Moedas do leste europeu, coroa sueca perde 0,10, tá? O dólar sobe 0,10. Em contrapartida, o franco suíço ganha 0,34. O dólar recua frente ao franco suíço.
E, antecedendo aí a decisão do Banco Central Europeu, temos um euro, né, por enquanto comportado 0 a 0 frente ao dólar. Beleza? Commodities, vamos começar aqui pelas metálicas. Índice Bloomberg de commodities, 0,58 de alta. Minério de ferro volta aí, né, depois de vários dias de queda, volta a tentar recuperar os níveis aí de $109, $110, 1,68% de alta nesta manhã, $1,8 para cima. Cobre, 1,25 de alta, alumínio, 1,59 de queda, ouro, 0,19 de alta, prata, 1,25 de alta. O cenário, então, pelo menos para as metálicas, né, de recuperação, depois até dos tombos que nós vimos, né, pós dados mais fracos de atividade nos Estados Unidos, né, tirando o de ontem de serviço, né, ISM de serviço veio bem mais forte nos Estados Unidos, tá? Commodities agrícolas, começando pelo café, 2,93 de alta, Café Coin, né, o café, como o Rodrigão falou, é 2%, 3% para cima, para baixo, o Café Coin hoje sobe 3%, a soja, 0,66 de alta, milho, 1,42 de alta, o trigo, 0,46 de alta. E o petróleo, para fechar nossa leitura aqui de commodities, alta de 0,38 o Brent e o WTI 0,50. Agora, voltando àquela nossa leitura, que o Roberto até perguntou: Alex, termos de troca hoje favorecem um dólar mais fraco frente ao real, só que nós temos a decisão do Banco Central Europeu que sinaliza, né, uma perda do euro frente ao dólar, tá? O que que eu acho, tá, o Roberto, e já aconteceu, né, muitas vezes, né, em 24 anos que eu estou no mercado, já vi muito isso, tá? Banco Central Europeu é meio que já dado, né, o resultado, tá? Então pode ser que nós tenhamos um mercado que tradou, né, esse movimento aí da decisão do Banco Central Europeu de forma antecipada, e na decisão, muitas vezes acontece o inverso, tá? Já ouviu falar daquele ditado, né? Sobe no boato, cai no fato, né? Ou cai no boato, sobe no fato, tanto faz. É basicamente isso, tá? Eu prefiro acreditar mais nos cenários de termos de troca. Você que fez a aula sabe o porquê, né? Lembra que a gente falou das nossas pautas de exportação. Então, eu prefiro olhar mais para um termo de troca favorecendo, né, a moeda brasileira, ou seja, favorecendo um dólar mais para baixo, tá bom? Vamos para o técnico agora. Bom, índice. Pessoal, índice não preciso nem falar, né? Bem pesado, segue aí namorando regiões de fundo, não consegue engatar um pullback com mais intensidade, um pullback mais vigoroso. Muitas vezes, né, já encontra dificuldade na região aí dos 122 mil pontos. Hoje nós temos um cenário que até se desenha, né, uma recuperação dos preços dos índices futuros. Só que é aquilo que eu falei, semana que vem esse índice vence e nós temos um cenário de contratos em aberto que me leva, tá, a acreditar aqui, ó, vamos para o índice. Índice e mini índice, tá aqui, ó. Ontem gringo vendeu mais 20 mil contratos, né? 20.400 contratos foi o tanto que a ponta vendida do não residente aumentou nessa região de fundo, tá? Eu acho o seguinte, se a gente for olhar o dia de ontem, nós nem tivemos, né, vamos dizer assim, talvez tantos headlines ou uma agenda que penalizasse tanto, né, os ativos internos em relação a posicionamento de estoque. Qual a resposta que eu tenho então? Esse cara está vendendo para o vencimento, esse cara está querendo amassar o comprado para o vencimento, tá? Ninguém aumenta 20 mil contratos sem você ter um trigger, um aumento na balança de risco, tá? A não ser na iminência de um vencimento, tá? E provavelmente é esse vencimento que vai ser talvez o start, se essa ponta vendida do índice morrer bastante coisa no vencimento. Ou seja, para a gente pensar num mercado recuperando, né, níveis aí de 123, 124, vai depender do vencimento
e desse vencimento, esse gringo vendido, ou até mesmo o fundo local vendido, deixar morrer alguma coisa e ficar com um estoque mais leve, tá? Ponta comprada, tanto de gringo aumentou, ponta comprada de fundo local aumentou, ponta comprada de pessoa física aumentou, e é aquela situação, né? Por mais que você tenha um aumento de compra, lembra, tem muita gente mal comprada. Então, é aquela situação onde a pessoa aumentou posicionamento em fundo, mas qualquer alívio que dá, esse próprio comprado é que vai segurar preço, porque o cara vai aliviando. E aí, muitas vezes, o mercado não consegue engatar uma melhora mais significativa, tá bom? Então, cuidado, tá? Que eu estou achando que mesmo, tá? Que o vendido não consiga empurrar mais para baixo esses níveis de preço, pelo menos mantém patamar baixo, ele vai gastar esforço para fazer isso, tá? Então, ponto técnico para o índice aí. Abaixo, né, do divisor de águas, que está na região de 122.400, 122.300 com 122.400, suportes em 121.430, 450 e 121.100. Perdendo esse daqui, só o 120.350, 119 mil. Para cima, ganhando divisor de águas, levando média de 200 e essa rocha que é o 122 e 900, temos o 123.500, 123.900, por fim, 124.500, tá? Dólar, divisor, ó o canalzinho de alta aí do dólar, divisor de águas aí do dólar, região do 5.308, 5.304, tá? Abaixo desses níveis, abaixo do divisor de águas, tem espaço para escorregar para o 5.301, aquelas mínimas ali do começo, né, da segunda metade do pregão de ontem, região de 8.8, 90, e depois região de 7.8, 7.7 e 7.2, 7.1, tá? Para baixo do 70, 52770, temos o 5261, 5262, e também, né, regiões do 5255, 5244. Quais são as ponderações antes? Nós temos esse canalzinho de alta plotado nos gráficos aí de 5, 15, 60 minutos, até no mais longo ele vai aparecer. Nós temos uma LTA do canal de alta que dá condição do preço segurar nessas regiões de 5.280, 5.270. Tá? Média de 200 bem afastado, porém, mercado bem inclinado. Tá? Sinal de que o preço ainda está com uma força forte aí, né, no movimento de alta. Tá? Para cima, ganhando essas regiões dos 5.320, 5.318, só o 5.350, 5.388, beleza? E pelos contratos em aberto, para a gente finalizar, mais um dia de gringo se entubando nesse dólar na ponta comprada, tá? Olha só, ponta comprada, tá? Do não residente aí no dólar, 566 mil contratos. Essa variação aqui de estoque, pessoal, a gente está acostumado a ver na reta final do mês, entendeu? Lá para o dia 23, 25, a gente está no dia 6 e o cara já está com quase 600 mil contratos comprados. Só ontem, a ponta comprada aumentou 64 mil contratos. Quem bateu de frente com essa compra foi o próprio gringo, vendeu 48 mil contratos. Saldo comprador de 16 mil contratos. Ou seja, só o gringo comprou dólar ontem, só o gringo. O mercado foi a ponta vendida. Banco, ponta vendida aumentou 13 mil, saldo vendedor de 10 mil. Fundo local, ponta comprada aumentou 10 mil, ponta vendida aumentou 13, saldo vendedor de 3.800 contratos. E pessoa física, né, com uma posição não tão relevante. Tivemos aqui também jurídica não financeira aumentando venda em 1.900, junto com o banco e com cara de ser exportador. Tá? O cenário é, então, onde só gringo está raspando esse dólar. Beleza? Então, feito aí as ponderações dos contratos em aberto, a gente segue agora. A gente passa agora, né, a encerrar, né, o call de abertura e seguimos aqui com sala ao vivo. Então, bons trades a todos, boas operações e let's bora. E eu cheguei. Bom dia. Ô, Mari, tudo jóia?